Mais uma noite de quaresma com relatos dos pacientes. E hoje são dois. A gente vai conhecer mais uma casa com moradores indesejados e tem fotos. E no segundo relato, vamos saber a noite infernal que 4 ajudantes de pedreiro passaram na obra em que eles trabalhavam. Bom, lembrando que semana que vem os salves vão voltar, tá bom? E não esquece de deixar o like para ajudar a gente. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos às noites de quaresma. A gente vai começar com o relato do William Borges. William, muito obrigada por dividir essa experiência com a gente. Não faz muito tempo que o William e a esposa se mudaram para a casa onde moram. A casa pertence a um amigo do pai dele que costumava alugar, mas já estava fechada há um bom tempo, eles não queriam mais inquilinos. Só que conversa vai, conversa vem, e o William conseguiu convencer o proprietário a alugar para eles. Então, quando ele e a esposa foram ver o lugar, o William já sentiu alguma coisa diferente. Algo pesado na atmosfera, um ambiente escuro. Como desde sempre tinha essas sensações, ver coisas, acabou se acostumando. E conhecia bem essa sensação, mas preferiu não comentar nada, já que não queria assustar sua mulher e queria muito morar naquela casa. Então logo se mudaram com as enteadas, Doguinho e os gatos. Não precisou muito tempo para que ele confirmasse suas suspeitas, de que a casa não estava tão vazia quanto ele pensava. Já nos primeiros dias, eles ouviam portas batendo, abrindo e fechando, mas nunca encontraram nada de anormal. E isso, é claro, que deixou os dois bastante encafifados, mas, sei lá, pode ser o vento. Mas depois começaram os passos no forro da casa, e não parecia ser nenhum animal. Eram claramente passos como se uma pessoa estivesse caminhando no teto. Mas eu nem preciso dizer, né, que quando iam olhar, estava tudo vazio e silencioso. Seja lá o que estivesse acontecendo, o cachorrinho deles, esse podia ver, porque latia pro nada e parecia assustado, porque às vezes chorava, acuado. Mas aí as enteadas do William também começaram a perceber as manifestações. E ir ao banheiro durante a madrugada passou a ser um teste de coragem para elas, já que viam vultos atravessando a casa e sempre sentiam que tinha alguém ou alguma coisa espreitando no escuro. Uma delas, certa noite, usando a lanterna do celular, viu algo que se materializou e parecia estar dançando na luz. Isso sem contar na impressão que toda a família tinha de estar sendo observada. Inclusive, uma noite, antes do William me mandar esse relato, houve outra manifestação, e dessa vez foi mais forte. Uma outra enteada que estava grávida. Foi durante a noite na cozinha, onde 2 crianças desconhecidas estavam brincando. E foi de fato uma manifestação forte, porque na manhã seguinte a cozinha estava uma grande bagunça e eles chegaram até a pensar que tinha sido obra dos bichinhos da família, mas entenderam que era de verdade depois do relato da enteada. William então me perguntou o que pode estar na casa dele. Eu acredito que, como se trata de uma casa de aluguel, muitas pessoas passaram por lá com histórias e energias diferentes em épocas diferentes. Mesmo que nenhuma morte tenha acontecido na casa, essas energias ficam gravadas nas paredes, no terreno e nos objetos. Também pode acontecer de algum espírito ter seguido alguém da família até a casa e, com isso, atraído os outros. Para falar a verdade, são muitos os motivos que fazem uma casa ficar assombrada. Até mesmo o fato de estar vazia e fechada. Então cabe a cada um analisar se essas assombrações estão atrapalhando, se estão fazendo mal e, se for o caso, encaminhá-las de acordo com a fé e a crença de cada um. Tomara que tudo fique bem aí. William, mais uma vez, muito obrigada pelo seu relato. E essas são as fotos que o William mandou pra gente. Antes de ouvir o segundo caso, por favor, deixa o like pra gente.
Esse segundo relato é surpreendente. Aconteceu com o Antônio quando estava com 16 anos. E ele não passou por esse perrengue sozinho, não. Mas 3 amigos da mesma idade, entre eles 2 irmãos, estavam juntos no sofrimento. À época, eles moravam em Guaianazes e arrumaram uma briga feia com outros rapazes. Esses apanharam mais que clara em neve e prometeram que a coisa não ia ficar assim. Com certeza, o Antônio e os amigos se prepararam para algo bem pior. Eles sabiam disso, então resolveram se esconder, pelo menos até que as coisas se acalmassem. Como estavam trabalhando numa obra de uma academia, seria lá mesmo o mocó ideal, porque no subsolo já estavam construídos 4 cômodos. Apesar desses cômodos estarem adiantados na construção, ainda não tinha energia elétrica, mas mesmo assim foi a casa deles por um bom tempo. Mas, pelo que a gente vai perceber, a casa não era só deles. Durante o dia, os rapazes trabalhavam normalmente. E os pedreiros, sabendo do rolo todo, levavam para eles comida, levaram um lampião para que eles tivessem luz e fizeram uma cama improvisada com tábuas. Ao lado de cada um, uma machadinha, porque precisariam se defender caso fossem encontrados. Outra segurança que tinham era a porta, que estava inchada por causa da temporada de chuvas e que só se abria na base da cacetada e se os 4 fizessem uma força enorme. A janela estava no mesmo estado, só poderia ser aberta a chutes. Ou seja, seria impossível abri-la sem fazer um barulho enorme. E até então, se havia alguma energia ou espíritos por ali, nada tinha sido percebido por eles. Até uma noite em que os 2 irmãos tiveram uma briga muito feia. E o Antônio acredita que essa briga tenha desencadeado atividade sobrenatural. Já na primeira noite depois dessa briga, eles começaram a ouvir pessoas andando com passos pesados. Claro que a princípio pensaram que tinham sido encontrados, já que pareciam ser 5 ou 6 pessoas. Mas pior foi quando perceberam que, na verdade, os passos estavam ali mesmo, no cômodo, no quarto com eles. Imediatamente acenderam o lampião e não havia ninguém além dos 4. O medo foi tanto que decidiram deixar o lampião aceso, mas o sossego durou muito pouco. Eles começaram a ouvir sons que pareciam muito como se alguém estivesse levando pancadas, como se alguém estivesse apanhando, porque ouviram também gemidos de dor. E nesse mesmo momento, alguém invisível assoprou e apagou o lampião. Sem saber o que fazer, eles cobriram a cabeça. Mas as cobertas foram puxadas e eles começaram a levar tapas, principalmente na cabeça. E como eles iam poder se defender se nem viam quem estava batendo neles? De repente, aquela janela emperrada, que só podia ser aberta na base da bicuda, se escancarou, do nada. E olhando para fora, eles conseguiram ver algo brilhante e assustador. E os gemidos medonhos continuaram e foram ficando mais altos até se tornarem gritos desesperados e pedidos de clemência. Quando os rapazes estavam prestes a enlouquecer com tudo aquilo, um zumbido alto tomou o lugar dos gemidos, seguido por uma batida forte e alta. E as agressões e os gritos cessaram. Na manhã seguinte, os pedreiros chegaram para trabalhar e ouviram o relato dos rapazes. Eles até ajudaram a retirar uma das machadinhas, que sabe-se lá como ou porquê estava fincada na porta, que aproveitaram para tirar um pelinho da cara deles. Menos um. Esse outro pedreiro contou que certa noite, colega que não trabalha mais lá, precisou passar a noite ali, sozinho. Quando os outros voltaram, o encontraram chorando, tremendo em um canto. Ele nunca conseguiu contar o que tinha acontecido ou o que tinha visto, mas o medo foi tanto que ele chegou a se urinar. Depois disso, pediu demissão e nunca mais passou nem em frente à obra. Com certeza há algo de bem perigoso habitando aquele terreno, mas eu também acredito que foi essa a maneira dos desafetos terem devolvido a surra. Talvez soubessem que o lugar era assombrado e usaram aqueles espíritos para se vingarem por eles. E vocês? O que vocês acham? Comenta aí, que eu quero saber. Antônio,
Que relato incrível! Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a vocês por terem assistido até agora. Se ainda não foram pacientes desse sanatório, gostam de histórias de terror reais, casos criminais horrendos, teu lugar é aqui. Se inscreva e se interne, ativa o sininho, deixa o like para ajudar a gente. Se puder e se quiser, se torne um padrinho pelo Apoia-se ou ajuda a gente a comprar a ração dos bichinhos. Tá aí o nosso Pix. E semana que vem eu volto com mais relatos das noites da quaresma. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.